Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí na série Emagreça Sem Dieta, a cada semana trazendo um pilar importante aí que vai construir, né, todo esse processo. Então é muito importante que nós possamos entender que o emagrecimento, ele é um processo. Muitas vezes, você levou aí quantos anos para você adquirir todo esse peso? E aí, às vezes 5, às vezes 10, 15, 20, 30 anos você levou aí, ou seja, uma vida toda que você foi engordando de forma despreparada, e aí chega uma hora você desperta, chega uma hora você, né, gera consciência e fala, não, peraí, não quero mais, né, ter esse peso, não quero mais agredir o meu corpo, tá? Porque, veja bem, quando estamos acima do peso, quando estamos com uma gordura excessiva, isso vai trazer grandes malefícios e você está agredindo o teu corpo. Então isso é muito danoso para o teu corpo, tá? E aí quando você gera essa consciência, quando você entende a importância disso, aí você fala, agora eu entendi, né? Agora eu vou emagrecer aqui em questão de dias. Não, entenda, agora vai ser um processo. Que primeiro esse processo começa aqui, ó, na tua cabeça. Por isso que eu separei 5 pilares para te ajudar aí a emagrecer, tá? E não é propriamente só a alimentação. A alimentação, um plano alimentar, um plano balanceado, calculado, que vai ser aí direcionado para você, ele não vai trabalhar sozinho, né? O teu plano alimentar, ele não vai trabalhar sozinho. Existem outros fatores que pode estar aí interferindo, que pode estar afastando você de realizar aí o seu objetivo, que no caso aqui nós estamos abordando o fator emagrecimento, né? E já se sabe que metade da população, olha que número expressivo, metade da população está acima do peso. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Então, perceba que não é algo que a gente, né, não vai levar em consideração. É algo que a gente precisa conversar, que a gente precisa trazer esse conhecimento e precisa passar para frente esse conhecimento. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o poder da influência, tá? Então, dentro, né, da forma como eu trabalho, então eu coloco ali 5... então tá bom, Lu, seja bem-vinda. Eu trago 5 pilares aí da forma da nutrição integrativa, porque não adianta eu entregar apenas um plano alimentar sem eu conhecer hábitos, sem eu conhecer comportamento, sem eu conhecer como que é o funcionamento ali. Por isso que eu faço algumas perguntas, né, principalmente ali na primeira consulta, que é para eu poder identificar. Então eu faço algumas perguntinhas. Deixa eu só desligar aqui. Deixa eu tirar o WhatsApp, senão
fica apitando aqui toda hora. Faço algumas perguntinhas para conhecer essa pessoa, para saber como que é a influência familiar, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala do poder da influência, é importante a gente desmistificar também, porque quando a gente fala influência, a gente já imagina algo ruim, e não necessariamente, tá? Porque existe aqui também uma diferença entre influência e manipulação, tá? Então, existem diferença aqui. Influência é quando, através de um comportamento de alguém ou do próprio ambiente, você se influencia. E essa influência, ela pode ser, sim, aí sim a gente divide, ela pode ser positiva ou negativa. E aí cabe a você identificar se aquilo faz sentido para você ou não, tá? Agora, a manipulação é quando eu, de forma consciente, manipulo as pessoas para que elas façam aquilo que eu quero. Aí eu estou manipulando. E aí sim, isso é negativo, tá? Então, pra gente desmistificar aqui, manipulação é negativo. Influência, aí a gente pode sim ter uma influência positiva e a gente pode ter uma influência negativa, tá? Antes da gente entrar propriamente aqui no poder da influência, eu separei aqui 7 passos para você evitar de ser influenciado do lado negativo, né? Então eu vou falar bastante sobre coisas que pode te influenciar de forma negativa, tá? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou trazer aqui 3 pilares do sucesso para você ter saúde. Então, 3 pilares aqui: sono, alimentação e treino, tá? São esses 3 pilares, gente, que se vocês querem ter saúde, se vocês querem ter uma vida saudável, é importante que você alinhe esses 3 pilares. E digo mais, o pilar sono é o que puxa todos os outros, tá? Então, o sono, ele tá aqui no topo, que se ele não estiver sendo bem trabalhado, se ele não estiver sendo bem desenvolvido, bem equilibrado, ou seja, se esse sono não estiver tendo a quantidade e a qualidade suficiente, ele pode estar interferindo aí de forma positiva ou negativa nos outros pilares e ele pode, inclusive, fazer você não conseguir treinar, não conseguir manter uma boa alimentação, tá? Vou dar um exemplo meu aqui que aconteceu acho que foi de domingo para segunda. A minha filha ficou congestionada, ficou doentinha e aí ela não estava conseguindo dormir, né? E aí passamos a noite inteira fazendo inalação, desde mais ou menos umas 2 horas da manhã ali, e aí, enfim, né, acompanhando ela, fazendo inalação, e aí ela congestionadinha, não conseguia dormir, cochilava, acordava, fazia inalação, tomava remedinho e tal. Ou seja, resumindo, não dormi nada, né, essa noite. Aí o que aconteceu? O dia seguinte, gente, foi aquele dia assim arrastado. E quando a gente não tem a quantidade, a qualidade de sono suficiente, isso afeta
o nosso poder cognitivo, sabe? Isso afeta. Então, eu lembro que isso aconteceu ontem, tá? Eu precisava tomar algumas decisões, eu precisava ter, sabe assim, resolver algumas questões. Eu falei assim, eu nem vou pensar nisso hoje, porque eu percebo que a falta de sono, o fato de eu não ter dormido, afetou demais o meu poder cognitivo, tá? O poder cognitivo aqui é de fazer a síntese ali dos neurônios, né? Então, isso afetou demais e eu fiquei, assim, irritada, eu fiquei estressada, sabe? Então, assim, olha como o sono, eu tive vontade de comer mais doce, tá? Então percebe o quanto o pilar do sono, ele faz diferença. Então às vezes, não é que você não consegue aí fazer uma boa alimentação, às vezes você está com sono desregulado. Então uma das coisas, dentre vários pontos que eu alinho ali, com os meus pacientes, o primeiro que eu ajusto é o sono. É o primeiro ponto que eu ajusto. Porque eu sei que se eu não ajustar o sono, todos os outros vão ser influenciados de forma negativa, tá? Se esse sono não tiver ajustado. Fez sentido aí para vocês? Deu para entender? Eu quis trazer isso, gente, por quê? Né, que o sono é tão importante, porque se eu não presto atenção nisso, o poder de influência, o quanto eu me permito ser influenciada, aumenta demais, né? Então, eu preciso realmente regular esse sono, para eu ter um sono reparador, para eu acordar mais disposta, para eu acordar ali com mais disposição, para que eu possa fazer as minhas atividades do dia a dia. Tudo bem? Então a gente vai estar sempre trazendo esse ponto desses pilares para propriamente a gente entrar aí nos pontos mais sobre a alimentação. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tô falando muito rápido. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, espera um pouquinho para começar e tal, deixa as pessoas entrarem. Gente, eu entro, já saio disparando aqui a falar. E aí, se eu estiver muito rápido, vocês pedem aí para eu ir mais devagar, tá? Então, falei aqui agora dos 3 pilares do sucesso da saúde. Para a gente entrar aqui, eu vou compartilhar com vocês 7 passos para evitar aí de ser influenciado de forma negativa. Quem aqui já passou por alguma situação? Quem aqui já passou por alguma situação onde você nem estava com fome, nem estava tanto assim querendo comer determinado alimento? Mas já que pediram, já que todo mundo pediu isso, já que todo mundo quis, vou acabar comendo também. Isso sempre acontece às vezes no encontro aí de amigos, no encontro de família. Você nem tava com tanta fome, mas aí todo mundo pediu pizza, ou todo mundo pediu um lanche, e você acabou comendo por influência aí de outras pessoas. Isso já aconteceu aqui com vocês? Né? Isso é muito comum. E às vezes a gente nem presta atenção nisso, né? Acha que é uma coisa rotineira, você nem parou ali para pensar, para ter uma consciência de falar, não, peraí, mas eu nem tô com fome, ou eu nem preciso comer esse tanto, eu nem preciso comer esta quantidade, tá? Por exemplo,
Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, os tamanhos de refrigerante, quando você vai num fast food, a gente aqui no Brasil, a gente tem, né, pequena, média e grande. Lá fora tem assim, da grande para cima, sabe? Eles têm outras medidas, eles têm outros tamanhos. E aí, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam consumindo uma quantidade muito maior do que ela precisa e até mesmo que ela gostaria de consumir. Mas já que ela adquiriu, já que tá ali, ela acabou comendo, ela acabou bebendo, ela acabou, né? Ou seja, olha como fatores externos, né? E a influência, ela é isso, ela vem de um fator externo para dentro, é um movimento de fora para dentro, a influência, é quando você está sendo aí influenciada, né? E aí as pessoas não param para pensar, simplesmente consomem, entende? Então eu tô falando desse caso porque muitas vezes isso pode estar acontecendo com você, ou já aconteceu com você, e às vezes você nem prestou atenção, e às vezes você nem reparou. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que levam marmita, e às vezes não é a própria pessoa que monta a marmita. Às vezes é a mãe, às vezes é uma irmã, né? Uma outra pessoa. Só que assim, essa pessoa que tá montando a marmita, ela sabe a quantidade que você gosta, ela sabe a quantidade que você precisa, entende? E aí ali às vezes tem uma quantidade excessiva que você simplesmente está consumindo, que você simplesmente está se permitindo ali ser influenciada sem parar para pensar, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá dando para entender o como pequenos detalhes a gente acaba sendo influenciado e nem imagina, tá? Aí, agora a gente vai entrar aqui nos 7 passos. Primeiro passo, e talvez o mais importante para você se permitir ser você mesma, né? Ser você mesmo e não se deixar influenciar, é tendo autoconhecimento, né? Então, assim, eu já desenvolvo estudos, já tenho bastante conhecimento sobre isso, né? Estudo há muito tempo aí sobre perfil comportamental e, infelizmente, um dos fatores que mais faz uma pessoa ser influenciada é o fato dela não conhecer a si mesma. É o fato dela não saber qual é a tua identidade. E aí ela entra num ambiente onde está todo mundo consumindo aquilo, onde está todo mundo tendo aquele tipo de comportamento. Luna! Tendo aquele tipo de comportamento, fazendo aquelas escolhas e você só vai, né? E você só vai. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu não como churrasco, né? Aliás, eu não como carne vermelha no churrasco. Não gosto. Então, eu posso ir no churrasco que for. Eu posso ir com as pessoas que tiver. Eu não vou mudar de opinião, eu não vou mudar de ideia, porque eu não gosto, entende?
eu não gosto, então eu não vou me deixar ser influenciada por esse fator, tá? E aí, às vezes, o que é que acontece? As pessoas ali estão, muitas vezes, dependendo do ambiente que você tiver, tá? Depois eu vou falar quais são as estratégias. Primeiro eu vou dar os 7 passos e depois eu vou dar as estratégias que você pode usar aí para você evitar de ser influenciado de forma negativa. Então, às vezes você tá num ambiente onde tá, por exemplo, todo mundo bebendo. Aí você acaba bebendo só porque as pessoas estão bebendo, tá? Onde tá todo mundo, todos seus amigos fumam, aí você acaba fumando. Ou todos seus amigos, quando você sai, eles sempre acabam parando para comer lanche, e aí você come lanche junto, tá? São esses tipos de comportamento que, se você não presta atenção, você só vai, você só faz, você só repete. E muitas vezes você faz isso porque você ainda não entendeu o teu valor, você ainda não entendeu qual é a tua identidade e você faz para você ser aprovada. Então isso tem que tomar muito cuidado, tá? Você acaba fazendo isso porque aí a gente entra aqui no segundo passo, que é para você buscar a aprovação das pessoas. Terceiro passo, busque outras fontes de informação. Agora, por exemplo, a gente tem acesso a muita informação, muita informação. A internet vem num movimento assim tão acelerado que às vezes a gente não consegue nem acompanhar. Então, assim, às vezes uma coisa viraliza de uma forma e você não parou para buscar a fonte da informação, se essa fonte é verdadeira. E aí, de repente, sai uma informação lá de que determinado alimento faz mal, ou de que determinado alimento faz bem, e aí você compra, e aí você consome, e aí você se permite influenciar, e você nem sequer foi buscar outra informação para saber se aquilo é verdadeiro, para saber se aquilo é verídico, tá? Quarto passo, aceite que mudar de ideia pode ser bom. Às vezes as pessoas acham que se mudar de opinião sobre qualquer coisa aqui, tá? É claro que o foco principal é a parte da alimentação, porque a gente tá trazendo o processo aqui de emagrecimento, mas esses 7 passos aqui servem para qualquer coisa, né? E às vezes chega um determinado momento na tua vida que você percebe que não faz mais sentido aquilo que você pensava, que não faz mais sentido aquilo que você acreditava, e que mudar pode ser muito bom, né? Mudar pode ser muito melhor, pode te trazer muitos outros benefícios, pode te abrir caminhos que talvez você nunca tenha pensado antes, tá? E nunca é igual ou pior, né? Existe algo melhor. Quinto passo, entenda que as pessoas, elas gostam de você pelo que você é, pela tua essência. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu achava que eu não me encaixava em nada, né? Achava que eu era muito diferente de tudo. Eu falava assim, nossa, eu era conhecida como a diferentona, né? E aí, ao longo, né, o tempo foi passando, eu fui estudando muito sobre isso, e eu percebi que não era porque eu queria ser diferente. E o fato de eu querer ser diferente não era porque eu queria chamar atenção. Eu só queria ser eu mesma, né? Eu não queria nem ser 8, nem 80. Eu queria ter o meu próprio caminho. Eu queria encontrar o meu próprio caminho. Não aquele que está todo mundo indo para a esquerda ou para a direita. Eu queria fazer o meu caminho. Entende? Então, e aí as pessoas vão se aproximar ou se afastar de você pelo que você é. Não pelo que você come.
Entende? Então, você será reconhecido pela tua essência. Sexto passo: tome decisões considerando as suas convicções. Sabe aquele famoso sexto sentido? Às vezes a gente sabe que aquele caminho não é bom. Às vezes a gente sabe que aquela alimentação que tá todo mundo fazendo não vai te fazer bem. Porque você sabe o que faz bem pra você ou não, né? Aí você pega essas dietas da moda, pega essas coisas doidas aí que a gente encontra na internet e você quer fazer. E aí você acaba com o teu emocional, afeta demais a tua identidade, porque você quer ser quem você não é. Então, faça aquilo que você sabe que vai funcionar para você. Ninguém melhor que você para saber o que é bom para você. Entende? Então, assim, ó, quando uma paciente fala para mim, ai, mas isso não vai funcionar para mim. Eu me identifico dessa forma. Eu me sinto bem quando eu faço a refeição nesse formato. Então, assim, eu respeito demais quando a paciente me traz isso muito claro. Isso faz sentido para você? É bom para você? Então vamos manter. Se aquilo está dando um resultado que a gente quer atingir. Agora, se ela está dando um comportamento que está confortável para ela, mas não está deixando ela atingir o resultado, aí a gente vai ter que encontrar uma outra forma. Mas aqui eu tô falando de situações onde ela tem resultado com aquilo que ela está convicta. Aí não adianta eu falar, não, mas você tem que comer isso, isso e isso antes de treinar. E ela fala assim, mas eu não me sinto bem, eu passo mal se eu comer tudo isso. Então, aí eu vou ajustar. Não, peraí, você sente falta de energia quando você treina? Ah, um pouco. E se a gente colocar, talvez não tudo isso, mas se a gente colocar só esse alimento aqui, vai te ajudar? Vamos testar? Então, assim, a gente precisa... Quando a gente acredita em algo, quando a gente sabe o que uma coisa faz bem ou não pra gente, né? Mantenha ali a tua convicção. Seja firme naquilo que você deseja, seja firme naquilo. Não permita ser influenciado, não permita ir por caminhos só porque todo mundo tá falando, só porque todo mundo tá fazendo. Às vezes, o caminho que você já descobriu é realmente o melhor para você. E não o que determinado profissional XY falou. Entende? Lembrando que isso precisa trazer o resultado que você quer. Se, eu tô convicta disso, mas isso tá te afundando, aí a gente vai ter que rever, tá? Aqui eu tô falando de situações que te trazem resultado. Tudo bem até aqui? E no sétimo e último passo, tenha coragem de ser você. É isso. Então, assim, eu me lembro de várias situações. Eu, de tempos em tempos, faço alguns jejuns. Não é um jejum intermitente, não é um jejum propriamente para a parte nutricional, né? Eu faço, às vezes, alguns jejuns para a parte espiritual. E aí, você tem que ter muita coragem para ser quem você é. Porque quantas vezes, num momento que eu estava em jejum, um jejum espiritual, aí é um outro fator, né? Um jejum ali que eu estava por um propósito, e aí eu ia numa festa. Eu não deixava de ir na festa. Só que quando estava todo mundo comendo,
eu simplesmente falava, não, muito obrigada. Ficava na minha água ou naquele alimento que eu poderia consumir dentro do jejum que eu tinha estabelecido, entende? E se alguém perguntasse, mas por que você não quer? Não, é porque eu tô fazendo um jejum. Acabou. Entende? Então acabou, ninguém vai me influenciar. Se alguém falar pra mim, mas que besteira, nossa, pra que você tá fazendo isso? Eu saber quem eu sou e ter coragem de manter a minha convicção e de ser quem eu realmente sou e daquilo que eu quero. Entende? Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender isso, né? E agora eu vou dar algumas dicas, algumas estratégias de como você pode ali evitar de ser influenciado. Porque muitas vezes a gente está sendo influenciado e nem sabe. Mas a verdade é que a todo momento nós estamos sendo influenciados. A todo momento. Quem nunca experimentou uma comida de tanto que falarem que é boa? Quem nunca leu um livro porque alguém indicou? Quem nunca passou com um profissional porque alguém indicou? Entende? Quem nunca usou uma roupa porque viu alguém usando? Então, a todo momento, nós somos influenciados. Agora, a pergunta é, você tem consciência do que está te influenciando? Porque isso é muito importante, tá? E aí nós somos influenciados aí através de gostos, de ideias, de comportamentos, de atitudes, de crenças. Tem que ter muita força. Eu fiz 40 dias de jejum por um propósito com Deus. Não foi fácil, mas consegui. Parabéns, Jô! Parabéns! É isso aí. Por quê? Isso é importante para você? As pessoas podem falar o que quiser, né? E eu sei porque vira e mexe eu faço e as pessoas, eu escuto isso, né? As pessoas, pra quê, né? Nossa, toda hora inventa um jejum diferente. Mas assim, quem sabe do meu propósito sou eu. Quem decidiu sou eu. Quem vai passar por isso sou eu. E mais ninguém. Isso faz sentido pra mim? Faz sentido. Então, assim, e aí entra agora a melhor parte. A melhor parte. Através das suas escolhas, através da sua atitude, do seu comportamento e do seu resultado, você pode ser a pessoa que está influenciando outras pessoas. É muito comum quando eu percebo um comportamento repetitivo, de padrão de alguma paciente minha, eu pergunto como são as pessoas da família, como são as pessoas que moram junto, né? E é muito comum, se é uma paciente obesa, é muito comum a família toda ser obesa, né? O pai, a mãe, os irmãos e tudo mais, né? Quem lembra daquela banda Fat Family? Não é à toa que a família inteira era obesa. Isso é poder da influência. Existem outros fatores ali que a gente já conversou também, que tem um fator bem decisivo também aqui nessa questão, que é crenças. Que eu acredito que eu preciso entrar nesse padrão da minha família para eu ser aceita. Existe esse fator crenças que a gente conversou bastante lá na live de crenças. Aqui, eu tô falando do poder da influência. Seja você a transformação que você quer ver na tua família. Seja você a transformação que você quer no teu trabalho. Seja você a transformação que você quer
para a vida dos seus filhos. Sabe? Esses dias eu tava com as crianças do Kids da igreja e a gente trouxe um contexto lá, né? E aí eu falei para eles assim, olha, agora vocês têm uma tarefa. A tia vai dar uma tarefa para vocês. Vocês vão levar isso que vocês aprenderam para os amiguinhos de vocês, para vocês fazerem a diferença lá onde vocês estiverem. Então, para a gente ver que nós podemos ser um agente de transformação e não ser só influenciado. Eu acho que aí tá a parte mais interessante do poder da influência, né? E trazendo até um contexto bíblico, né? Quando a primeira pessoa da família salva todo mundo. Então, talvez hoje a tua família não seja, não esteja ali se importando, se preocupando, priorizando a saúde. Mas seja você esse agente de transformação. E é isso que eu passo para os meus pacientes, né? Quando às vezes eu vou passar um plano alimentar e ela fica assim me olhando, tipo, ai, eu não sei como eu vou fazer isso, porque tipo lá em casa ninguém come verdura. Lá em casa ninguém come fruta. E aí eu falo, começa então com você. Começa com você. Começa disponibilizando para as pessoas. Não compra só para você. Compra um pouquinho a mais, né? As pessoas vão te encher o saco no começo. Vai falar, ah, lá vem ela com a dieta agora. E tá tudo bem, né? Pensa assim, isso vai mudar. Isso vai mudar. Seja firme, seja forte e corajosa, né? Se mantenha firme nesse propósito. Principalmente se você for mãe, porque eu recebo relatos de muitas mães. Todo dia que eu posto o lanchinho da minha filha, as mães falam assim, ai, a tua filha come fruta. Quando eu posto a refeição da Ana, ai, a tua filha come verdura, a tua filha come legumes. Eu falo assim, tem todo dia. Todos os dias eu disponibilizo para ela. Eu não forço, mas eu influencio ela. Se ela me vê comendo todo dia fruta, se ela me vê comendo todo dia, o meu prato tem verdura, tem legumes, eu disponibilizo para ela. E o fato dela me ver comendo, ela vai se interessar em querer experimentar. Ela vai se interessar em querer comer também. Entende? Então, se não tem ninguém na tua família que tem uma alimentação saudável, comece por você. Comece você sendo aí, né, a agente de transformação na vida da tua família. Entende? Começa. Mas não pare. Saiba que vai ter dificuldades, vai ter desafios. As pessoas vão querer te parar. As pessoas vão querer te desanimar. Mas você continua. Mesmo que todo mundo esteja falando, ai, que besteira. Né? Então, é assim que começa. É assim que começa. Ah, mas todo mundo aqui em casa toma refrigerante. Começa você levando água para a mesa, então. Começa bebendo água. Começa não aceitando refrigerante. Começa reduzindo. E aí, a real é que as pessoas vão começar a te seguir a hora que elas verem
resultado. Por isso que você não pode parar. Por isso que você tem que continuar, mesmo diante dos desafios. A hora que as pessoas vê que você tá eliminando peso, que você tá disposta, que você tá acordando mais cedo, que você tá indo pra academia, que você tá indo correr, que você tá indo treinar, que você tá com mais alegria. É porque é isso, gente. Quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a ficar mais alegre. A gente começa a ficar mais... As pessoas falam assim, ai, você tá insuportável. E aqui, não quero falar de forma agressiva, tá? Mas insuportável pra mim é aquela pessoa que não precisa de suporte. E quando alguém tá falando pra mim que eu tô insuportável, é porque no fundo ela gostaria muito de ter o resultado que eu tenho, talvez ela ainda não tenha despertado pra ter a iniciativa de começar. Mas se alguém te chamar de insuportável, talvez você esteja no caminho certo. Né? Que eu escuto isso direto. Mas como assim? Você ainda dá conta de fazer isso? Nossa, como você ainda tem tempo de fazer isso? Eu falo, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Ao invés de ficar 40 minutos assistindo um Netflix, mexendo no celular, gente, a gente perde esse tempo de bobeira, ficando de bobeira nas redes sociais, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Imagina se você ficasse dedicando esse tempo para cuidar de você. Para ir lá preparar a tua refeição, para ir lá preparar o teu jantar, o jantar para tua família, ao invés de ir pedir um iFood e ficar no celular. Entende? Então, eu falo, a todo momento, nós temos escolhas. A todo momento, nós temos como fazer boas escolhas. Esses dias eu fui atender uma empresa, eu atendo uma empresa na parte de qualidade, né, dos alimentos, e eu fui num dia de feira, mas assim, de frente... A loja, de frente à empresa, tava a barraca do pastel. O que aconteceu? Todo mundo foi comer pastel. Aí eu até pensei em comer pastel, não que não possa comer pastel. Você pode comer, mas naquele dia eu falei, não quero. Eu não vou me permitir ser influenciada só porque todo mundo tá indo. Porque assim, na real, eu nem tava afim de comer pastel. Se eu fosse, eu ia só porque tava todo mundo indo. Eu peguei e fui comer em outro lugar. Mas isso é você ter consciência que eu não ia ser julgada por causa disso. Entende? E se tivesse sido julgada? Entende? Não é isso que vai afetar você. Agora, o que vai te trazer resultados é você saber escolher o que você quer. Saber o que é melhor para você. Certo, gente? Fez sentido isso para vocês? Se esse conteúdo que eu trouxe para vocês fez sentido, se tem alguém aí da tua família, algum amigo que esteja aí precisando ouvir esse conhecimento, ouvir isso, encaminha para essa pessoa, para que essa pessoa possa ser abençoada. Às vezes a gente quer muito, né? Que alguém... Às vezes eu falo alguma coisa e as pessoas falam assim, ai, eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, ai, eu queria tanto que meu filho ouvisse isso. Mas talvez é você mesma que precisava ouvir isso, né? Para que você seja aí esse agente de transformação na vida da tua família. Então,
prioriza a tua saúde, prioriza a tua família, faça uma refeição juntos, né? Teve uma turma da mentoria que dos temas era família e uma das tarefas da turma era preparar uma refeição e fazer uma mesa posta para a família. Inclusive, vou deixar essa tarefa para vocês também. E aí, quem fizer, me marca. Faça uma mesa posta. Ai, Natália, mas eu não tenho aquelas coisas chiques. Faz com o que você tiver, né? Faz o teu melhor com as condições que você tem hoje, até que você possa fazer melhor. Prepara a refeição junto aí com a tua família. Monta uma mesa bonita. Tenho certeza que isso pode ser o começo de uma nova era aí para tua família, para tua casa. Certo, gente? Então eu espero que esse conteúdo tenha aí contribuído com vocês e nos vemos aí na próxima semana. Tenham uma semana abençoada, um mês de julho aí que está iniciando, que seja um mês de julho aí muito, muito, muito próspero. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.